Olá, imagem e semelhança de Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E eu venho aqui trazer mais um vídeo para você nessa tarde. Eu pedi a Deus para que Deus me desse uma inspiração divina e algo que pudesse ajudar você. E o que Deus colocou no meu coração hoje, nessa tarde, nós se encontra em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Mas antes que a gente vá para a meditação da palavra, vamos fazer uma oração. Senhor amado e eterno Pai que estás nos céus, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, pela vida, pelo ar que eu respiro. Pai, eu agradeço a Ti por essa vida que está do outro lado, nos ouvindo, Senhor, que vai ouvir esse vídeo, meu Pai. Eu não sei como ela se encontra, mas o Senhor sabe. Meu Deus, abençoa, Senhor da glória, esta vida. Toma em Tuas mãos, Senhor, levanta, protege, acoberta debaixo do Teu sangue carnesim, Senhor, e vai dando vitória para mim e para quem está me ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos para a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E essa palavra aqui tá falando, né? Do nosso corpo, do vosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero aqui contar uma rápida experiência que eu tive com Deus assim que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Um dia eu cheguei na igreja, eu era uma mulher muito vaidosa, e não aquela vaidade devassa, nunca gostei dessas coisas, mas eu tinha as minhas vaidades, né? Muito católica, e mais mesmo no catolicismo, eu gostava de me espelhar mais naquelas mulheres que se trajavam mais decentemente. E eu gostava muito de uma saia curta em cima do joelho, uns blazes sem manga. Era assim que eu gostava de me vestir para ir para a igreja católica, né? Não estou falando de igreja, estou falando de mim, na minha época. E aconteceu que, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não tinha roupa de manga assim, de jeito nenhum, era tudo cavadinho assim. E eu olhava assim dentro da igreja e vi umas mulheres muito bonitas, bem diferente, e via outras vaidosas. E eu ficava assim observando e falando assim: eu preciso ficar como essas que são mais vaidosas, porque eu não vou precisar mudar minhas roupas. Vai precisar eu trocar minhas roupas. Porque aqui a gente pode fazer. Do mesmo jeito que eu me vesti, eu posso continuar me vestindo. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, que é mais para você, né, irmã? Isso, o que eu vou trazer hoje. E eu novinha, convertida, eu não entendia, eu não sabia o que era uma revelação, não sabia
o que era ter uma intimidade ainda com Deus vivo, Deus que está lá no céu. Então eu, continuando com as minhas roupas, e um dia eu cheguei na igreja, e em frente à igreja tinha um cercadinho assim de bloco, ao redor de uma árvore. Tipo assim, um canteiro de uma praça, sabe? E ali eu me sentei, era cedo, que eu sempre gostei de ir para a igreja cedo. Não gosto de ir na hora do amém, eu gosto de ir cedo. E eu fui para a igreja cedo e chegando ali, eu me assentei no banco, naquele banquinho da frente da igreja. E ali eu fiquei sentada, coloquei a Bíblia sobre minhas pernas e ali fiquei ali esperando. Aí daqui a pouco chegou uma irmã, que ela já até dorme com Cristo, daquelas vaidosas, sabe? Aí eu fui, ela chegou, deu a paz do Senhor para mim, eu respondi. Aí ela só me deu a paz do Senhor e eu respondi. Aí ela já ia entrando, aí eu fui e falei assim, essa irmã é muito vaidosa, eu vou falar aqui com ela. Aí eu falei, irmã, eu acho que eu nunca vou conseguir vestir uma roupa com manga, porque eu me sinto assim tão agoniada. Eu fiz assim para ela, eu me sinto assim tão agoniada. Aí ela só fez, e entrou para dentro da igreja. E eu pensei assim, meu Deus do céu, que irmã chata, nojenta, não me deu nenhuma resposta, porque eu estava esperando, meus irmãos. Ela dizia assim, não precisa, você está bem do jeito que você está. Mas ela, usada por Deus, ela não só fez, e passou, não me deu nem resposta. Aí começou a chegar outras irmãs, eu fiquei chateada porque ela não me respondeu nada, porque não era mesmo para ela responder, porque talvez se fosse ela que me desse aquela resposta que Deus ia dar para mim, eu não teria acatado. Aí sei que eu entrei para dentro da igreja e sentei no mesmo banco aonde eu costumava sentar, desde o dia que eu me entreguei para Cristo. Eu cheguei, entrei, botei minha Bíblia ali e dobrei o meu joelho. Quando eu dobrei o meu joelho, que me reclinei assim sobre o banco e fechei meus olhos, eu vi do meu lado esquerdo, esse braço meu estava todo seco. Não vi aqueles esqueletos de livro que você vê junta por junta. E eu vi o meu braço daquela forma, só os ossos, seco, que os dedos batiam lá embaixo. Eu via junta por junta de meus ossos, de moeca, aqui do cotovelo, todas as partes. Eu via aquela coisa feia. E eu não sabia o que era, porque eu ainda não tinha costume, não tinha experiência nenhuma com Deus, não sabia o que era revelação nem nada. E aí ali eu fiquei assombrada e tornei fechar os olhos e fiquei perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é isso? Aí eu olhava para o outro lado, estava do mesmo jeito. Aí eu fiquei muito preocupada com aquele braço, só os ossos, vendo junta por junta, essas juntinhas assim, chega, tava tudo dividida, separadinha, tudo pretinho, vendo aquilo. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fiquei ali, quietinha, me assentei no banco. Isso já foi na hora que eu tinha sentado no banco, eu já tinha orado, já estava sentada no banco. Na hora que eu olhei para um lado, estava desse jeito, que eu olhei para o outro, estava do mesmo jeito. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com meus braços, Senhor da glória? Mas o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não deixa dúvida, não nos deixa enganado, não nos deixa confundido.
E eu só sei que quando eu saí do culto, o Espírito Santo de Deus já tinha me revelado que eu estava nua diante de Deus. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não pode pousar num corpo sujo, num corpo imundo, num corpo que está nu. E eu saí dali já convencida, eu saí com vergonha, porque eu estava praticamente nua. Deus estava me mostrando que eu estava nua diante de Deus. E eu cheguei em casa, e ali eu era costureira, tinha muito retalho. Aí eu comecei a pegar retalhos de pano, porque quando eu aceitei Jesus, meus irmãos, eu não estava em condições de morrer, porque se eu morresse, eu ia para o inferno, e lá não é o meu lugar. Eu não estava em condições de morrer, nem de morrer naquele tempo, porque o meu lugar não é no inferno, o meu lugar é no céu de glória, aonde Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. E eu sei que no outro dia mesmo, eu comecei a pegar retalho de pano e comecei a colocar aquelas orelhinhas, aquelas manguinhas, orelhinha que o povo fala, orelhinha de cachorro. Comecei a botar em todas as minhas roupas. E aí, Deus cobrando que não estava bom. E eu, meu Deus, mas eu não estou em condições de comprar roupa. E eu sei que eu fiz muita blusinha desse jeito. E aí fui comprando também, Deus foi me abençoando, eu fui comprando outros tecidos e fui fazendo umas manguinhas, descendo mais um pouquinho, mas Deus sempre cobrando de mim. Era como se eu estivesse nua diante de Deus. E aí eu peguei, Deus começou a abrir as portas, fui abrindo as portas, eu fui comprando roupa, e eu ia fazendo já minhas roupas já diferente, já como Deus queria. Não é manga comprida, eu tô aqui de manga comprida porque choveu e tá um pouco frio. Mas eu fui descendo a manga, até o lugar que Deus queria. E eu comecei a vestir. E quando eu comecei a vestir aquelas roupas, aqueles vestidos ou blusa de manga, como o Senhor queria, eu comecei a me sentir bem. Eu não me sentia mais afadigada, que eu pensava que se eu vestisse uma roupa de manga, eu ia ficar afadigada com isso aqui. Parece que me puxando, não sei como. E para a glória de Deus, aí eu peguei todas as roupas que eu já tinha antes e as que eu já tinha feito de manguinha curtinha, eu pus dentro de uma sacola. Uma sacola foi duas, eu não me lembro mais, já tem mais de 20 anos. E aí eu ajuntei essas roupas, aí eu fazia plano de dar para alguém e Deus não deixava. Eu vou dar para fulano. Deus, não é para fulano. E eu, meu Deus, para quem é que eu vou dar essas roupas? Que eu sempre gostei de dar muita roupa. E aí eu sei que um dia o Senhor tocou assim no meu coração para me dar para uma pessoa. E essa pessoa, antes de eu aceitar Jesus, e ela também, porque hoje ela é uma serva do Senhor, a gente discutia muito, brigava muito assim. Nós brigava com a família dela, por causa que a família dela era do mundão mesmo. E eles iam para a porta da minha casa e fazia muita confusão. Tinha um orelhão na porta e eles faziam muita bagunça, não deixavam eu dormir. E criava aquela confusão. Só que hoje, para a glória de Deus, são todos evangélicos, pastoras, é filho pastor, é uma benção de Deus. Eu sei que você vai ouvir, minha irmã, esse vídeo. Que Deus te abençoe, que você continue na presença de Deus, que tudo isso é para a glória de Deus e para a nossa salvação e para o elevo espiritual de muitas vidas. Aí Deus tocou assim no meu coração, dá para fulano.
E eu falei, meu Deus do céu, não vou falar o nome porque não precisa. Meu Deus do céu, mas será que ela vai querer? Nós discutia tanto, ela não vai querer. Aí eu sei que um dia de manhã eu levantei e entrei assim no comércio que é da gente mesmo. E tinha eu não sei se era um filho ou se era um sobrinho dessa irmã. Aí eu perguntei, minha filha, eu acho que era a filha, minha filha, sua mãe tá em casa? Ela disse, tá. Aí eu falei assim, pois diga a ela que eu quero ver ela, para ela vir aqui em casa, tá bom? Ela disse, tá bom, irmã Célia. Aí eu sei que logo ela chegou. E quando ela chegou, eu mandei ela entrar, ela entrou. Aí eu lembro assim, como se fosse hoje, eu na cozinha arrumando as coisas, eu falei assim, minha irmã, eu mandei te chamar aqui porque eu tô com umas coisas aqui para mim doar. E eu já pensei de doar para todo mundo e Deus não deixou eu dar para ninguém. E tocou no meu coração que é para mim dar, é para você. Aí ela disse, ô irmã Célia, já chorando, ô irmã Célia, é de Deus, minha irmã. Aí eu falei que eram umas roupas, né? Aí ela disse, ô irmã Célia, é de Deus, porque depois que eu aceitei Jesus, eu tô orando, pedindo a Deus que Deus enviasse umas roupas para mim diferentes, que eu não quero mais vestir as roupas do mundo. E eu falava para Deus que Deus enviasse da onde fosse, da onde Deus visse que tivesse umas roupas que servisse para mim, para nós. Ela falou, para nós, para Deus enviar. Aí eu só sei, meus irmãos, que eu peguei essas roupas e dei para ela. E ela saiu feliz, contente, para a glória de Deus. E daí para cá, para a glória de Deus, graças a Deus, que Deus tem me dado vitória. Graças a Deus, troquei todo o meu guarda-roupa. Hoje, todas as minhas roupas é de serva de Deus, de uma mulher de Deus, para a glória de Deus, porque aqui diz, né? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Gente, minhas irmãs, você que vai ouvir esse vídeo, que não é evangélica, saiba que Deus nos criou, o nosso corpo é para ser o templo do Espírito Santo de Deus, é para nós agradar a Deus, andar em santidade, porque você já pensou o Espírito Santo de Deus e pousar num corpo seminu, num corpo todo pintado, todo cheio de vaidade? Não tem como, porque Deus é santo. O nosso Deus é santo, Ele é limpo, Ele é puro. Glória a Deus, aleluias. E quando nós somos chamadas por Deus, diz aqui, ó, porque foste comprada por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, nosso corpo é para ser glorificado a Deus. Nós se vista com ordem e decência. Glória a Deus por isso, porque jamais o Espírito Santo de Deus vai pousar num corpo sujo, num corpo imundo, num corpo que anda seminua. Não tem como, porque Ele é santo, Ele é perfeito. A palavra de Deus diz que Ele tem ciúme de nós, Deus tem ciúme de nós. Quando Deus nos criou lá no jardim do Éden, que a Eva e Adão pecou através da serpente, daquela serpente, eles andavam nu, mas depois, quando eles desobedeceram a Deus, eles se viram que estavam nu, e aí eles sentiram vergonha de estar um diante do outro nu, e quando Deus apareceu ali para eles, chamando Adão, eles estavam escondidos. Por quê? Porque eles estavam nus.
E ali Deus foi o primeiro alfaiate. Pegou folha de figueira e fez roupa para eles, porque eles estavam nus, eles estavam se enxergando as suas vergonhas, as suas nudez. Glória a Deus por isso. Então, o nosso corpo é um corpo para ser santo, não só as vestes, não. A gente, quando nós falamos das vestes, tem que ser as nossas vestes também espirituais. As nossas ações, o nosso coração, como o nosso coração está, porque também não adianta nós colocar uma blusa aqui, ó, e nós ser pessoas ruins, pessoas que não conduzem a conduta de Cristo, que não vive a palavra de Deus. Então nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de ser. Porque o nosso corpo foi comprado, nós somos comprados, ó, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo pertence a Deus, o nosso corpo não pertence mais ao mundo, o nosso corpo não pertence às coisas do mundo, às coisas mundanas, não. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos dar bom testemunho. Glória a Deus por isso. Quando eu aceitei Jesus, era a coisa que eu mais amava, era o culto de doutrina, porque falava de santidade. Hoje quase não se vê mais doutrina, mas a palavra de Deus nunca vai acabar, nunca vai mudar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo precisa ser santo, esse corpo precisa ser zelado. Nós precisamos, mulheres de Deus, nós precisamos ser luz. A Bíblia diz que nós temos que ser luz no meio das trevas. Alguém tem que olhar para nós e ver a diferença, que há diferença entre as trevas e a luz. Glória a Deus por isso. E esta é a palavra que eu tenho para você. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus quando eu aceitei Jesus Cristo. Talvez essa experiência vai servir para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, se ame, se cuide, se zele, porque você é o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Limpa tudo, limpa o coração, limpa a mente, limpa as vestes, tudo. Outro dia estarei trazendo outro vídeo com mais experiência que eu tive com Deus, as primeiras experiências que eu tive com Deus, para a glória de Deus. E eu louvo a Deus por essas experiências que Deus me deu quando eu aceitei Jesus Cristo, que foram muito lindas, muito maravilhosas, que serviu para minha edificação até hoje. Eu guardo e eu examino as escrituras e vejo que tudo foi para a glória de Deus na minha vida. Glória a Deus. E que o nosso corpo seja glorificado para Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você ouviu esse sininho, ouviu esse vídeo, oh glória a Deus, se você ouviu esse vídeo, eu tenho a certeza que Deus vai falar contigo, que o Espírito Santo de Deus vai te revelar o profundo e o escondido. Dê um joinha, compartilhe com alguém, porque você estará ajudando a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não esqueça que você é a imagem e semelhança de Deus e o templo do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um bom dia, uma boa noite, uma manhã abençoada, não sei, conforme a hora que você for ouvir esse vídeo. No nome de Jesus. Um abraço e um beijo. Fica com Deus.